Você acha que o arrebatamento está próximo? Foi respondida já? O achar, todo mundo acha, né? Mas é assim, para a conjectura de um governo global, eu acho que ainda falta muita coisa ainda, muito consenso, né? A gente vê, por exemplo, euro, né? A zona do euro, ela parou de crescer, já tem país discordando, saindo. Eu sou formado em comércio exterior, então eu estudei muito isso. Eu tenho MBA em comércio exterior também. Então essa questão geopolítica, né, de idealismo, aqui nós vamos ter o ALCA, que é a União aqui das Américas, vai ter o euro, os tigres asiáticos, então seria essa formação. E isso ainda está um pouco longe de acontecer. A não ser que sim venha uma grande catástrofe, a não ser que venha assim, uma guerra iminente e diz, olha, só se a gente unificar e unificar as moedas e, sabe, senão, se for ocorrer de forma natural, para mim está longe. Mas, papito, a gente estava em paz e veio uma pandemia, mudou a história do mundo sem ninguém esperar. Sim. Não tinha nem máscara para vender nas farmácias. Então, assim, naturalmente está longe, mas o mundo pode dar uma virada, né? A questão geopolítica pode dar uma virada de hoje para amanhã. O Biden hoje está em Israel, sabia disso? Não. Ele está visitando Israel lá. E se um maluco hoje mata o Biden, mano, cava um bunker na tua casa, porque o pau, né, vai descer. Você entende? Sim. A Primeira Guerra Mundial foi um rapazinho que morreu. Mata um Biden, mata um Netanyahu. Sabe? Pode acontecer a qualquer momento. Onde é que tu acha que a gente está hoje localizado no apocalipse ali? Eu penso que a gente está no avanço das dores. Jesus, ele é muito claro, olha só. Ele é muito claro nisso. Ele diz, né, lá em Mateus, né? Eles perguntam, né, os discípulos, diz pra gente quando é que será o final da tua vinda e do fim dos tempos, ou seja, quando esse tempo vai terminar e o Senhor volta para reinar. E Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É o que acontece É necessário que isso aconteça, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, ou seja, as dores. Dores de parto, elas vão aumentando. Cada vez mais guerra, cada vez mais rumores, cada vez mais fome, cada vez mais peste, cada vez mais terremoto, mas ainda são as dores. E há uma intensidade. Tudo isso. E então, ou seja, isso é o início, aí ele continua. E então, ou seja, quando essas dores avançarem, quando a dor de parto estiver ali para ser cumprida e o fim nascer, né, o cumprimento dos dias, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Ou seja, o mundo cristão, aquele cristão, ele vai ser perseguido torrencialmente. Eu creio que ainda a gente não está vivendo isso. São questões pontuais no mundo. Hoje há, já, de acordo com a mídia, uma certa opressão ao cristianismo no Brasil, principalmente por causa dessa polarização política. E no mundo também, e o politicamente correto, e a lacração. Mas ainda esse nível de perseguição não existe ainda. Existem questões pontuais, países árabes, países extremamente socialistas, alguns países africanos, mas o mundo capitalista ainda não vive isso de forma intensa. Então Jesus fala, a intensidade das dores ela vai ser determinada por essa perseguição aos cristãos. Quando a gente vê isso, papito, isso realmente está próximo. Então eles os entregarão à morte para serem perseguidos e mortos, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Um trabalho de ódio ao cristianismo, ao verdadeiro cristianismo, certo? Uhum. Então, assim, você vê isso hoje no mundo? Não, você vê oposições, você vê, por exemplo, aqui, né, só nas perguntas a gente já vê uma polarização, que besteira, blá, 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 mas ódio sai. Por exemplo, a gente viu o ódio do palestino contra o judeu, certo? A gente vê isso ali em tribos e Boko Haram e coisas.
Mas ainda no mundo civilizado, ainda isso não é escandaloso, certo? Então, quando houver essa intensidade, mas isso pode acontecer de uma hora para outra. Também, da mesma forma como o Hamas ali, ele acende um alerta sobre todo mundo árabe, e a gente fica, não, porque todo árabe, e não é ruim, pode acontecer de uma figura, talvez até plantada, ser a figura do cristão, e essas atitudes passam a ser odiadas por todas as nações. E aí Jesus diz, então quando essa perseguição for intensa, é porque as dores estão intensas também, né? E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor esfriará e o que perseverar até o fim será salvo. E aí Jesus fala, independente disso, o evangelho será pregado em todo o mundo como testemunha às nações, então virá o fim. Ou seja, sabe aquela música Homem-Aranha, Homem-Aranha, né? Tanto bate quanto apanha. Quanto mais a gente for perseguido, mais o evangelho vai ser pregado, certo? O sinal derradeiro é o evangelho ser pregado com intensidade e na sua totalidade. Aí ele termina. Então virá o fim. E vocês verão o sacrilégio terrível, que é o anticristo, que Daniel profetizou, no lugar santo. Ou seja, quando houver uma movimentação de uma implantação de um governo, de uma aliança ali, tendo o lugar santo Israel como centro de difusão dessa nova ordem mundial. Então, ainda, para mim, está longe, a não ser que aconteça algo muito... Isso aí está no livro de Mateus, né? Nos Evangelhos. É a palavra de Jesus. No Apocalipse, a gente está situado onde hoje o nosso tempo? Apocalipse 13? Não, o Apocalipse, eu creio que ele tá nessa parte do avanço mesmo, sabe? Dessa iminência, assim, do escândalo, do avanço das pestes. Mas algum selo já foi aberto? Isso tem muita conjectura, porque os selos, assim, será que selo já foi aberto? Mas o selo é João chorando e dizendo, tem um livro aqui que ninguém consegue abrir. Aí vem o cordeiro, tá aqui, aquele que foi morto, tal, e vou abrir o selo. E o primeiro selo que é aberto é o selo do cavalo branco, que é o selo do anticristo. Uhum. Então, assim, ao pé da letra, o selo só é aberto quando o anticristo aparecer, ainda que seja numa conjectura mundial. Então, assim, se o anticristo ele já tiver nascido, a figura já tiver nascido e já estiver hoje na sua capacidade de articulação, então sim, o selo já foi aberto, certo? Uhum. Então, ele vai começar a agir e aí já vem um intento de guerra intensa. Será que o segundo selo da guerra foi aberto com os palestinos? Nós não sabemos também, entende? Então, se for a fome, as pestes virão com intensidade, né? E uma intensidade de morte. Então, assim, pode ser que os primeiros selos tenha sido aberto se o anticristo já tiver nascido e já estiver articulando ainda que nos bastidores. Senão, não. Senão a gente está vivendo as dores, certo? Porque o Apocalipse ele vem traçando do selo em diante. E os evangelhos e as cartas tratam da questão das dores, da preparação. Tu acredita que o eclipse que a gente teve agora, ele tem alguma função de marcar um tempo? Eu creio que tem, assim, porque Deus ele é o Senhor dos céus e da terra. Até a própria vinda de Cristo, ela foi marcada por um evento astronômico, né? Que é a estrela de Belém que apareceu no céu ali. Uhum. Há um consenso ali de um cometa brilhando e tal. Mas assim, nada acontece por acaso. Uhum. A pandemia foi um marcador. Até porque ela surgiu. O Apocalipse, não, o eclipse, ele surgiu 6, 7 dias depois do início da guerra. Fazem essas associações, mas é mais assim uma sinalização. Mas para mim o marcador mesmo é o fato gerador. 11 de setembro, para mim foi um grande.
tsunami, né? Pandemia. Agora esse ataque intenso ali contra Israel de uma forma que não houve desde o Holocausto, que foi um outro grande marcador, né? Então eu acho que esses sinais dos céus ali é só uma sabe assim, ó, né, aconteceu e Tô aqui atestando. atestando, mas não é definido por ali, é só Uhum. é Deus mostrando, tá vendo? Eu tô de olho aqui nas questões. E a gente vê a questão climática também, a terra ardendo, né? Chove demais, esquenta. Hoje a gente está passando por isso, seca na Amazônia, né? E quando queima na Austrália, nos Estados Unidos queima demais, os furacões são mais intensos. Então, os sinais, eles são naturais, eles são mais evidentes, né? E o resto é só para uma questão de confirmação.